Espere, antes de você seguir em frente, eu preciso te fazer uma pergunta que vai mudar completamente como você vê essa história. E se tudo o que você acreditou sobre lealdade, família e amor fosse destruído em um único momento? E se a pessoa que dormiu ao seu lado por anos estivesse tramando sua destruição junto com alguém do seu próprio sangue? Olha, eu sei que você está aqui buscando uma história que te prenda, que te faça sentir cada segundo, cada emoção, cada reviravolta, e eu prometo que nos próximos minutos você vai experimentar exatamente isso. Mas antes, me faz um favor. Se você quer continuar vendo histórias reais, impactantes e cheias de reviravoltas como essa, clica naquele botão vermelho de inscrição agora. É de graça, é rápido, e você vai fazer parte dessa comunidade incrível que está crescendo a cada dia. E já aproveita e deixa aquele like, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que, assim como você, merecem conhecer histórias que restauram nossa fé na justiça. Ah, e não esquece de comentar aqui embaixo o que você está achando, qual sua teoria sobre o que vai acontecer, porque eu leio todos os comentários e adoro saber o que vocês estão pensando. Agora sim, vamos à história que vai fazer seu sangue ferver e seu coração acelerar. Imagine a cena: uma mulher dedicada, trabalhadora, que construiu tudo do zero ao lado do homem que jurou amá-la para sempre, mas esse mesmo homem, esse traidor covarde, estava há anos conspirando nas sombras com a própria irmã dela, isso mesmo, a irmã, aquela pessoa que deveria protegê-la, que cresceu ao seu lado, que conhecia cada segredo, cada vulnerabilidade. Eles a humilharam publicamente, destruíram sua reputação, arrancaram dela cada pedaço de dignidade, fazendo-a acreditar que era pequena, insignificante, que não merecia nada além de migalhas. Ela foi tratada como lixo, descartada como se sua vida inteira não tivesse valor algum, enquanto eles riam por trás das máscaras de falsa preocupação. Mas, e sempre existe um mas nessas histórias, o que esse casal de víboras não sabia, o que eles jamais poderiam imaginar nos seus piores pesadelos, é que ela guardava um segredo milionário, uma reviravolta tão poderosa, tão devastadora, que quando vier à tona vai transformar a humilhação deles em cinzas e a vingança dela em glória. Porque sabe aquela frase: a vingança é um prato que se come frio? Pois é, esse prato está congelado e prestes a ser servido. Prepare-se, porque essa história tem traição, revelações chocantes, uma virada de mesa épica e uma lição que vai ecoar na sua mente por dias. Nunca, jamais, subestime alguém que você destruiu, porque quando os fracos se levantam, os poderosos caem. Fica até o final, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Aliás, você vai querer compartilhar isso com todo mundo que você conhece. Então relaxa, pega aquela pipoca, porque a justiça está chegando e ela não vem sozinha, ela vem com juros. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. A noite caía pesada sobre a cidade enquanto Laura permanecia em pé diante da pia da cozinha, suas mãos submersas na água morna e ensaboada, lavando metodicamente os pratos do jantar que havia preparado com tanto cuidado, um molho ao sugo feito do zero, massa fresca, a salada caprese que Eduardo sempre dizia adorar, tudo perfeito, tudo feito com amor, ou pelo menos com a memória do que um dia foi amor. O ambiente ao redor dela parecia respirar tensão. A luz amarelada da luminária pendente sobre a mesa de jantar criava sombras longas e distorcidas nas paredes cor creme. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo tilintar suave da louça e pelo som abafado da televisão vindo da sala, onde Eduardo estava esparramado no sofá com o celular na mão, provavelmente trocando mensagens com alguém. Ela não perguntava mais com quem. Havia aprendido que algumas verdades doíam menos quando permaneciam não confirmadas. Laura vestia um vestido simples de algodão azul marinho, aquele que Eduardo um dia disse que a fazia parecer apresentável, o cabelo castanho preso em um coque desarrumado, alguns fios rebeldes caindo sobre o rosto cansado, sem maquiagem porque há meses ela não via mais sentido em se arrumar quando os olhos dele nunca mais pousavam sobre ela com admiração, apenas com aquela indiferença gelada que dói mais que qualquer insulto direto. Ela podia sentir o peso dos seus próprios pensamentos esmagando seu peito, aquela sensação sufocante de estar se afogando lentamente em um relacionamento que se tornou um campo minado onde cada passo poderia detonar uma nova humilhação. A casa que eles compartilhavam,
Um apartamento de 2 quartos em um prédio modesto mas bem cuidado, decorado com fotos de tempos mais felizes que agora pareciam zombar dela das paredes, havia se transformado em um palco onde ela representava o papel da esposa dedicada enquanto ele ensaiava diariamente o roteiro do marido desinteressado. Laura tinha 34 anos, formada em administração, havia trabalhado anos em uma empresa de logística até Eduardo sugerir que ela ficasse em casa para cuidar melhor de tudo. Uma sugestão que na época pareceu carinho, mas que agora ela reconhecia como o primeiro movimento de um xadrez cruel para torná-la dependente, isolada, vulnerável. Seus dias se resumiam a cozinhar, limpar, esperar, existir nas margens da vida dele, enquanto via suas próprias ambições e sonhos murcharem como flores sem água. O som de passos pesados a arrancou de seus pensamentos. Eduardo entrou na cozinha com aquela postura desleixada, a camisa amassada, o cheiro de cigarro impregnado nele apesar de jurar que havia parado de fumar, os olhos evitando os dela como sempre fazia ultimamente. Você viu a Bárbara hoje? Postou foto do aniversário dela, ele disse com um tom casual, mas havia algo afiado escondido naquelas palavras, como uma lâmina envolta em veludo. Laura sentiu seu estômago se apertar ao ouvir o nome da irmã, Bárbara, a irmã mais nova, a bem-sucedida, a bonita, a que sempre teve facilidade para tudo enquanto Laura precisava lutar o dobro por metade do reconhecimento. Não, eu não vi, ela respondeu baixinho, mantendo os olhos fixos nos pratos, tentando se proteger do que sabia que estava por vir. Eduardo pegou um copo de água, bebeu lentamente, e então soltou as palavras que iriam se cravar fundo como punhais em um coração já sangrando. É impressionante como vocês duas são irmãs, mas parecem de mundos diferentes. Ela tão vibrante, tão cheia de vida, sempre com lugares para ir, gente interessante ao redor, e você. Ele fez uma pausa cruel, olhando ao redor da cozinha como se as panelas limpas e os pratos organizados fossem evidências de uma sentença já proferida. Você aqui, nessa vidinha pequena, sem graça, sem brilho nenhum. Às vezes eu me pergunto como seria minha vida se eu tivesse conhecido ela primeiro, sabe? As palavras flutuaram no ar pesado da cozinha como fumaça tóxica, e Laura sentiu algo dentro dela rachar, não quebrar completamente, isso viria depois, com o tempo, mas rachar, criar uma fissura por onde começaria a escoar lentamente toda a dignidade que ela ainda tentava preservar. A campainha tocou às 19h30 em ponto, e Laura sentiu seu corpo inteiro se tensionar como se estivesse se preparando para um impacto inevitável. Era Bárbara, sempre pontual quando se tratava de fazer uma entrada triunfal. Ela enxugou as mãos rapidamente no pano de prato e caminhou até a porta enquanto ouvia Eduardo já se levantando apressadamente do sofá, alisando a camisa, passando a mão no cabelo, com uma animação que Laura não via nele há meses, talvez anos. Quando a porta se abriu, ali estava ela, Bárbara, 29 anos, com seu vestido de grife ajustado perfeitamente ao corpo esculpido por personal trainer e procedimentos estéticos que ela adorava exibir nas redes sociais, o cabelo loiro platinado caindo em ondas perfeitas sobre os ombros bronzeados, a maquiagem impecável destacando os olhos verdes felinos, as unhas feitas, os saltos altos low bolting. Tudo nela gritava sucesso, beleza, desejabilidade. Oi, mana! Bárbara cantarolou com aquele sorriso branquíssimo e artificial, jogando os braços ao redor de Laura em um abraço que cheirava a perfume caro mas que era tão vazio quanto uma casca oca, durando exatos 3 segundos antes de seus olhos já procurarem por Eduardo atrás dela. Bárbara! Que bom te ver! Eduardo praticamente saltou para cumprimentá-la, e Laura não pôde deixar de notar. Porque como não notar? A forma como ele segurou a mão da cunhada um segundo a mais que o necessário, como seus olhos percorreram rapidamente o corpo dela antes de se fixarem no rosto dela com uma admiração que beirava a adoração, como ele se posicionou imediatamente ao lado de Bárbara enquanto ela entrava, deixando Laura literalmente para trás, esquecida no próprio hall de entrada da própria casa. Eduardo! Você está ótimo, meu Deus! Malhando! Bárbara tocou levemente o braço dele, um toque que pareceu casual mas que Laura, com seus instintos aguçados pela dor recente, reconheceu como calculado, proposital, carregado de intenção. Eduardo riu com uma satisfação patética, expandindo o peito como um pavão. Ah, tentando me cuidar,
Sabe como é? A gente não pode se deixar, né? Uma frase que ecoou amargamente nos ouvidos de Laura porque ele nunca havia demonstrado qualquer preocupação com a aparência quando se tratava dos dois, mas ali estava ele, de repente consciente do próprio corpo na presença da cunhada. A sala de estar se transformou em um palco onde Laura se tornou espectadora da própria humilhação. Bárbara se acomodou no sofá com a graciosidade estudada de quem sabe que está sendo observada, cruzando as pernas de uma forma que fazia o vestido subir alguns centímetros, revelando as coxas torneadas, e Eduardo se sentou no sofá individual mais próximo dela, não ao lado de Laura como costumava fazer antes, mas estrategicamente posicionado para ter a melhor vista da cunhada. Deixa eu te mostrar as fotos da viagem para Dubai. Bárbara puxou o celular com capa dourada cravejada de brilhantes falsos, e imediatamente Eduardo se inclinou para a frente, os olhos grudados na tela, fazendo comentários efusivos sobre cada foto. Nossa, que lugar incrível! Você ficou linda nessa foto. Deve ser um sonho viver assim. Laura permaneceu de pé, encostada no batente da porta que dava para a cozinha, invisível, inexistente, observando aquela cena com uma mistura crescente de náusea, raiva e uma suspeita terrível que começava a tomar forma em sua mente como uma sombra ganhando solidez. Havia algo ali, algo nos sorrisos trocados, nas risadinhas íntimas, na forma como Bárbara ocasionalmente lançava olhares rápidos para Laura como se verificasse se estava assistindo, se estava entendendo a mensagem silenciosa. Eu posso ter tudo o que é seu, até seu marido. E Eduardo? Meu Deus! Eduardo estava tão embevecido, tão pateticamente enfeitiçado, que não percebia, ou fingia não perceber, como cada elogio que direcionava a Bárbara era uma facada em Laura, como cada comparação implícita era um tijolo a mais no muro que ele construía entre eles. E você, Laura? Como vão as coisas? Bárbara finalmente dirigiu a palavra à irmã, mas o tom era condescendente, polido apenas na superfície, carregando nas entrelinhas a verdadeira pergunta. Ainda continua nessa vidinha medíocre? Laura abriu a boca para responder, mas Eduardo se adiantou. Ah, a Laura está em casa, cuidando das coisas aqui, né, amor? Aquele amor soou mais como um rótulo vazio que como carinho genuíno. Bárbara sorriu, e naquele sorriso Laura viu algo que fez seu sangue gelar. Triunfo. Capítulo 3. A noite do comentário cruel. A mesa de jantar estava posta com uma perfeição quase desesperada. Toalha branca impecável. Pratos de porcelana que Laura havia ganhado de casamento e usava apenas em ocasiões especiais. Taças de cristal refletindo a luz suave das velas que ela havia acendido tentando criar alguma atmosfera de normalidade, de família, de algo que remotamente se parecesse com os jantares que costumavam ter quando o casamento ainda tinha vida. Laura havia se superado na cozinha. Um risoto de camarão que levou horas para ficar no ponto exato, uma entrada de carpaccio preparada com atenção aos mínimos detalhes, uma sobremesa de tiramisu que ela havia feito de manhã para que os sabores se fundissem perfeitamente. Mas enquanto servia os pratos com mãos trêmulas, ela já podia sentir que nada daquilo importaria, que todo aquele esforço seria invisível, desprezado, porque Eduardo e Bárbara estavam em seu próprio mundo, rindo de piadas internas, trocando olhares que duravam segundos a mais que o apropriado, criando uma bolha de intimidade que deliberadamente excluía Laura da própria mesa. Esse risoto está uma delícia, mana, Bárbara comentou com aquele tom falsamente doce, mas seus olhos mal tocaram o prato antes de voltar para Eduardo. Mas você deveria experimentar o que eu comi naquele restaurante em Milão. Eduardo, era divino, chefe estrelado pelo Michelin, uma experiência gastronômica de outro nível. E ali estava, a comparação velada, a sugestão sutil de que tudo na vida de Bárbara era superior, incluindo até mesmo a comida que ela consumia. Eduardo pegou a deixa com entusiasmo patético. Deve ser incrível mesmo. Você tem uma vida tão interessante. Babi. Ele a chamava de Babi agora. Laura notou com um aperto doloroso no peito, uma intimidade que não existia antes, um apelido que soava quase carinhoso demais. O jantar prosseguiu naquela tortura lenta. Cada garfada que Laura levava à boca tinha gosto de cinzas. Cada tentativa dela de participar da conversa era cortada ou ignorada. Cada minuto que passava aumentava a sensação de estar se afogando em um mar de irrelevância dentro da própria casa.
As velas queimavam, derretendo a cera que escorria pelas laterais em gotas que pareciam lágrimas, e Laura se via hipnotizada por aquelas pequenas chamas tremeluzantes enquanto tentava respirar através do aperto que esmagava seu peito. O ponto de ruptura veio na sobremesa, quando Bárbara, com aquele sorriso de quem sabe exatamente o que está fazendo, comentou casualmente: "Sabe, Eduardo, eu estava pensando outro dia. Você é tão inteligente, tão ambicioso. Eu imagino que às vezes deve ser frustrante não ter alguém no seu nível para conversar sobre seus projetos, seus sonhos." Ela deixou a frase no ar, grávida de insinuação, e Laura sentiu cada músculo do seu corpo se contrair, esperando, temendo o que viria a seguir. Eduardo colocou o garfo de lado, recostou-se na cadeira, e com uma expressão que misturava concordância e algo que parecia alívio por finalmente poder dizer em voz alta o que pensava há tempos, ele soltou as palavras que destruiriam o que ainda restava do coração de Laura. "É verdade, Babi, é exatamente isso. Às vezes eu olho para Laura e me pergunto onde foi parar aquela mulher que eu conheci, sabe? Você, por exemplo, você é tão vibrante, tão determinada, sempre crescendo, sempre evoluindo. E a Laura?" Ele olhou para a esposa com uma frieza que cortou mais fundo que qualquer faca. A Laura ficou estagnada, acomodada, medíocre. "Você é melhor que ela em absolutamente tudo, mais bonita, mais interessante, mais ambiciosa, mais tudo. Sinceramente, se eu pudesse voltar no tempo." Ele não terminou a frase, mas não precisava. O silêncio que se seguiu completou o pensamento com uma crueldade ensurdecedora. O tempo pareceu congelar. Laura podia ouvir o próprio sangue pulsando nos ouvidos, podia sentir as paredes da sala girando ao seu redor, podia ver através das lágrimas que começavam a embaçar sua visão o sorriso satisfeito de Bárbara, aquele sorriso de vitória, de conquista, de quem acabará de confirmar que tinha o poder de roubar até mesmo o marido da própria irmã. As palavras de Eduardo ecoavam na mente dela como sinos fúnebres tocando o fim de tudo que ela havia construído, acreditado, sacrificado. Ela não gritou, não chorou, não se levantou da cadeira. Seu corpo estava paralisado pelo choque, pela dor tão profunda que ultrapassava a capacidade de reação imediata. Foi Eduardo quem se levantou bruscamente, jogando o guardanapo sobre a mesa com um gesto de irritação, como se a própria presença de Laura, sentada ali em silêncio absorvendo cada veneno que ele despejava, fosse um incômodo insuportável. "Vou sair. Preciso de ar", ele anunciou, pegando as chaves do carro sobre o aparador. "Babi, quer que eu te leve em casa?" A oferta estava ali, descarada, inapropriada, e Bárbara aceitou com uma prontidão que revelava que aquilo já estava combinado. Adoraria. Obrigada. Os dois saíram juntos. E Laura ficou ali, sozinha naquela mesa ainda posta com os restos de um jantar que deveria ser especial, cercada pelo silêncio pesado e sufocante da casa vazia, enquanto as velas continuavam queimando, testemunhas mudas da humilhação mais devastadora que ela já havia experimentado. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Capítulo 4. A descoberta do plano. 3 dias haviam se passado desde aquela noite horrível. 3 dias em que Eduardo mal apareceu em casa, sempre com desculpas esfarrapadas sobre reuniões de trabalho, compromissos inadiáveis, projetos urgentes que Laura sabia serem mentiras porque ela conhecia os padrões dele, as microexpressões, o tom de voz que ele usava quando fabricava álibis. Ela havia passado essas noites sozinha, deitada no lado vazio da cama que antes era deles mas que agora parecia apenas dela, os olhos fixos no teto escuro, a mente girando em círculos torturantes tentando processar a extensão da humilhação que havia sofrido, a traição que cheirava no ar mas que ainda não tinha provas concretas para confirmar. Era uma terça-feira chuvosa de manhã quando tudo mudou. Eduardo havia saído cedo alegando uma reunião com investidores, e Laura estava na sala arrumando as almofadas do sofá quando notou algo brilhando entre as frestas das almofadas, o tablet dele, esquecido, a tela ainda acesa mostrando a última coisa que ele havia acessado antes de sair às pressas. Seu coração disparou imediatamente, aquele instinto primitivo que toda mulher traída desenvolve, aquela voz interior que grita que você precisa olhar, precisa saber, mesmo que a verdade seja uma bomba que explodirá sua vida em pedaços. Com mãos trêmulas,
Laura pegou o tablet. E ali, na tela brilhante, estava aberto um aplicativo de mensagens. E o nome no topo da conversa fez seu estômago revirar. Babi Coração Vermelho. Um coração. Ele havia colocado o maldito coração vermelho ao lado do nome da irmã dela. Laura sentou-se lentamente no sofá, sentindo as pernas fraquejarem, e começou a rolar a conversa para cima, lendo mensagem após mensagem que documentavam uma traição tão elaborada, tão premeditada, tão cruel que parecia roteiro de filme ruim, mas era real, estava acontecendo, estava destruindo sua vida. As mensagens mais antigas datavam de 6 meses atrás. Você ficou linda hoje no almoço, não consegui tirar meus olhos de você. Eduardo. Obrigada, cunhadinho. Será que você estava mesmo olhando só para mim? Cara com sorriso torto e olhos fechados. Bárbara. E foi descendo, piorando. Cada mensagem mais íntima que a anterior. Preciso te ver sozinho. Essa situação está me matando. Também quero, mas precisamos ter paciência com o plano. Quando a gente conseguir o dinheiro da Laura, a gente se livra dela e começa nossa vida juntos. Laura sentiu o ar escapar dos pulmões como se tivesse levado um soco no estômago. Eles estavam falando do dinheiro dela, da herança que ela havia recebido da avó há 8 meses, quase 500 mil reais que ela mantinha em uma conta de investimentos, dinheiro que representava segurança, futuro, a única coisa realmente sua naquele casamento que se revelava uma farsa completa. Continuou lendo, as lágrimas já escorrendo pelo rosto, embaçando a visão, mas ela não podia parar. Precisava ver até onde ia a podridão. Amor, conversei com o advogado. Se ela assinar a procuração, eu consigo transferir tudo para a conta da empresa que vamos abrir juntos. Eduardo. Perfeito. E depois a gente só precisa esperar o divórcio. Eu finjo que estou do lado dela, consolando minha irmãzinha coitada, e quando tudo estiver resolvido a gente assume de vez Coração Vermelho, Bárbara. Havia fotos também, Deus do céu. Havia fotos deles dois em um motel, Bárbara usando lingerie vermelha, Eduardo sem camisa, beijando o pescoço dela, as mãos dela no peito dele, sorrisos cúmplices de quem compartilha um segredo sujo. As mensagens continuavam revelando cada detalhe sórdido do plano, como Eduardo vinha há meses minando a autoestima de Laura para deixá-la vulnerável, como Bárbara deliberadamente aparecia na casa deles para exibir seu sucesso e fazer a irmã se sentir inferior, como os dois haviam calculado friamente cada movimento dessa armadilha macabra. Ela é tão patética que nem desconfia de nada. Ontem no jantar quase morri de rir por dentro. Bárbara. Eu sei, ela é tão ingênua, mas facilita nossa vida, né? Mais fácil manipular. Assim que ela assinar aqueles documentos que vou dizer que são do imposto de renda, o dinheiro é nosso. Eduardo. Laura deixou o tablet cair no colo, o corpo inteiro tremendo de uma mistura explosiva de dor, raiva, choque e algo mais profundo, mais visceral, uma sensação de ter sido violada na alma, de ter sua confiança, seu amor, sua família transformados em armas contra ela mesma. 6 meses. Eles estavam tramando há 6 meses, transando, rindo dela, planejando roubar seu dinheiro, destruir sua vida, enquanto ela cozinhava, limpava, tentava desesperadamente salvar um casamento que já estava morto e enterrado antes mesmo dela perceber que estava doente. A chuva lá fora caía forte agora, batendo contra as janelas como aplausos cruéis para a revelação devastadora, e Laura permaneceu ali sentada, segurando aquele tablet que continha as provas da maior traição que alguém poderia sofrer, traída pelo marido e pela própria irmã, conspiração familiar que visava não apenas seu coração mas também seu dinheiro. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Laura passou a noite inteira sentada naquele sofá, o tablet ao lado dela como uma cobra venenosa que ela não conseguia largar, relendo as mensagens obsessivamente, cada palavra gravando-se em sua memória como ferro em brasa marcando carne, a dor evoluindo de um agudo lancinante para algo mais profundo, mais denso, uma raiva fria que começava a solidificar-se em suas veias substituindo o sangue. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, ela não havia dormido 1 minuto sequer, mas estranhamente não se sentia cansada, sentia-se desperta como nunca antes, como se uma parte dela que estava adormecida há anos finalmente tivesse acordado com um rugido furioso. Eduardo chegou em casa por volta das 10 da manhã,
entrando pela porta com aquela cara de quem havia passado a noite fazendo exatamente o que Laura agora sabia que estava fazendo, mas ela não disse nada, apenas o observou com olhos que ele não reconheceu, olhos que tinham mudado durante aquelas horas solitárias da madrugada. Bom dia, ele murmurou sem olhar para ela, seguindo direto para o quarto. E Laura deixou-o ir, porque agora ela tinha um segredo também, ela sabia. E eles não sabiam que ela sabia, e isso lhe dava uma vantagem que ela planejava usar no momento certo. Foi por volta do meio-dia, quando Laura estava mecanicamente preparando um café porque seu corpo pedia cafeína mesmo que sua alma estivesse despedaçada, que a campainha tocou. Ela abriu a porta encontrando um mensageiro de terno impecável segurando um envelope grosso de papel timbrado. Entrega registrada para a senhora Laura Mendes Costa. Preciso de assinatura e documento, por favor. Ela assinou automaticamente. Pegou o envelope sentindo o peso dele, e quando fechou a porta viu o carimbo dourado no canto superior. Escritório Vasconcelos e Associados, Advocacia Sucessória. Seu coração disparou enquanto rasgava o envelope com dedos ansiosos, retirando diversos documentos oficiais e uma carta manuscrita em papel de luxo que começava com: Querida Laura, se você está lendo isto, é porque eu já parti, mas deixei algo para você que mudará sua vida completamente. Era da avó Cecília, a avó materna que havia falecido 3 meses atrás, a única pessoa na família que sempre a tratou com respeito genuíno, que via seu valor quando todos os outros a diminuíam. Laura sentou-se ali mesmo no chão do corredor, as costas contra a parede, e continuou lendo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha querida neta, eu sempre soube que você era especial, mesmo quando sua própria irmã ofuscava você com brilho artificial e sua mãe preferia a filha mais vaidosa. Eu vi sua bondade, sua força silenciosa, seu coração puro. E porque eu vi tudo isso, decidi que você, e somente você, merece o que construí durante minha vida inteira. Laura passou para os documentos legais, seus olhos percorrendo as linhas técnicas até pararem em um número que a fez perder completamente o fôlego. 8.700.000 reais, 8.700.000 reais, resultado da venda de propriedades, investimentos acumulados por décadas, ações de empresas, tudo documentado meticulosamente, tudo legal, tudo absolutamente e irrevogavelmente dela. A carta continuava: Este dinheiro está em uma conta blindada que abrimos em seu nome, com proteção legal contra qualquer tipo de partilha conjugal ou reivindicação de terceiros. Meu advogado, Dr. Henrique Vasconcelos, tem instruções para orientá-la sobre como proteger esses recursos. Não conte para ninguém até estar certa de quem merece sua confiança. Especialmente não conte para Bárbara. Eu sempre desconfiei que havia algo errado naquela menina, algo calculista, e minhas suspeitas me dizem que ela pode ter design sobre você ou sua vida. Use este dinheiro para ser livre, minha querida, seja lá do que você precise se libertar. Laura leu e releu aquele número impossível, aqueles zeros alinhados como soldados prontos para marchar em sua defesa, e algo extraordinário aconteceu dentro dela. A mulher quebrada, humilhada, traída começou a se recompor pedaço por pedaço, não como a mesma pessoa que era antes, mas como algo novo, algo mais forte, temperado pelo fogo da traição e agora armado com recursos que transformavam completamente o jogo. Eduardo queria seus 500 mil? Bárbara pensava que era superior por ter dinheiro de influenciadora. Os dois tramavam roubá-la achando que ela era pobre e dependente. A ironia era tão deliciosa que Laura sentiu, pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno curvando seus lábios. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de quem acabou de perceber que está segurando todas as cartas vencedoras enquanto os adversários ainda acham que ela não tem nada. Ela pegou o telefone e ligou para o Dr. Henrique Vasconcelos, sua voz ainda trêmula, mas com uma determinação crescente. Alô, Dr. Henrique. Sou Laura Costa. Sim, acabei de receber os documentos. Preciso marcar uma reunião urgente com o senhor, mas precisa ser em absoluto sigilo. Tenho uma situação delicada que precisa ser resolvida antes de qualquer coisa. Enquanto agendava a reunião para aquela mesma tarde, Laura olhou para o corredor onde ela havia se sentado tantas vezes sentindo-se pequena, invisível, sem valor, e agora via tudo com olhos completamente diferentes. Ela não era mais a vítima nessa história,
Ela era a protagonista de uma reviravolta épica que Eduardo e Bárbara jamais viriam chegando. O grande salão do Hotel Imperial estava transformado em um cenário de conto de fadas sombrio naquela noite de sábado. Lustres de cristal baccarat pendiam do teto alto derramando luz dourada sobre os convidados que circulavam em trajes de gala. O som suave de um quarteto de cordas tocando Vivaldi flutuava pelo ar perfumado com arranjos de rosas brancas e orquídeas importadas. Garçons de luvas brancas deslizavam silenciosamente entre os grupos oferecendo champanhe moët e chandon em taças de cristal que refletiam as luzes como pequenas estrelas líquidas. Era o evento anual de premiação da Associação Comercial, aquele tipo de ocasião em que a elite local desfilava suas conquistas, seus vestidos caríssimos, suas joias herdadas ou recém-compradas, e onde Eduardo insistiu que comparecessem porque era importante para os negócios. Laura agora entendia que a verdadeira razão era que Bárbara estaria lá, convidada como influenciadora digital patrocinada por uma das empresas participantes. Laura havia se preparado meticulosamente para aquela noite, mas não da forma antiga, quando se arrumava tentando desesperadamente agradar Eduardo. Desta vez ela se vestiu como uma mulher em missão, usando um vestido de festa azul marinho discreto mas elegante que havia comprado anos atrás e nunca usado, o cabelo preso em um coque sofisticado, maquiagem leve, e escondida na pequena clutch dourada que carregava estava seu celular configurado em modo de gravação contínua. Dr. Henrique havia sido. Claro, precisamos de provas em áudio ou vídeo para fortalecer qualquer processo, testemunhos documentados de intenção de fraude. Quando entraram no salão, Eduardo imediatamente começou a vasculhar o ambiente com os olhos, e Laura sabia exatamente quem ele procurava. Não demorou para Bárbara aparecer como uma aparição calculada de sedução e poder, usando um vestido vermelho valentino com decote profundo que abraçava cada curva de seu corpo esculpido. O cabelo loiro caindo em cachos olivodianos sobre os ombros nus, um colar de diamantes, provavelmente emprestado para fotos de Instagram, cintilando em seu pescoço. Bronzeado, saltos Manolo Blahnik de 15 centímetros fazendo suas pernas parecerem intermináveis. Os olhos de Eduardo praticamente saíram das órbitas quando a viu, e ele nem se deu ao trabalho de disfarçar, largando Laura ali plantada perto da mesa de aperitivos enquanto caminhava determinadamente em direção à cunhada como um cachorro em direção a um osso. Laura os observou de longe, tomando pequenos goles de champanhe que ela não sentia o gosto, vendo Eduardo sussurrar algo no ouvido de Bárbara que a fez rir aquela risada performática, exagerada, desenhada para atrair atenção. Eles circularam pela festa sempre próximos demais para ser apropriado, as mãos de Eduardo encontrando desculpas para tocar o braço dela, as costas dela, a mão dela, enquanto Bárbara jogava o cabelo para trás e tocava o peito dele com aquela intimidade que deveria fazer qualquer pessoa presente perceber que havia algo profundamente errado ali. Mas ninguém percebia porque ninguém realmente prestava atenção, todos ocupados demais com suas próprias performances sociais. Foi durante o jantar, quando os convidados se acomodaram nas mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco e decoradas com centros de mesa de cristal e flores, que a oportunidade perfeita se apresentou. Eduardo e Bárbara estavam sentados em mesas diferentes, Eduardo ao lado de Laura na mesa 6, Bárbara na mesa 3 ao lado de seus patrocinadores. Mas Laura notou os olhares constantes que trocavam, as mensagens discretas nos celulares embaixo da mesa. Quando o prato principal foi servido, um filé mignon com risoto de funghi que provavelmente custou uma fortuna por pessoa, Eduardo murmurou que precisava atender uma ligação importante e se levantou, e exatos 30 segundos depois Bárbara fez o mesmo, alegando que precisava retocar a maquiagem. Laura esperou mais 45 segundos, desculpou-se educadamente dos outros ocupantes da mesa e seguiu discretamente na direção que os viu tomar, o corredor que levava aos banheiros privativos do salão de eventos, uma área mais isolada, com iluminação baixa e nichos decorativos que ofereciam sombras convenientes. Ela os encontrou ali, parcialmente escondidos em um desses nichos perto de uma janela grande que dava para os jardins iluminados do hotel, os corpos perigosamente próximos, as vozes baixas mas audíveis se você soubesse onde ficar parada para escutar. Laura posicionou-se atrás de um pilar de mármore decorado com trepadeiras artificiais, tirou o celular da bolsa com mãos que tremiam de adrenalina e raiva e começou a gravar. Você está linda demais hoje.
Não estou aguentando ficar longe de você, Eduardo sussurrava com uma paixão que Laura não via direcionada a ela há anos. Eu sei, amor. Também está difícil para mim, mas falta pouco agora, Bárbara respondeu acariciando o rosto dele com uma intimidade nauseante. Ela já assinou os documentos. Ainda não, mas vai assinar na semana que vem. Eu disse que era declaração de imposto de renda atrasada. Ela é tão burra que nem desconfia. Perfeito. Assim que o dinheiro cair na conta da empresa fantasma, eu transfiro tudo para as Ilhas Cayman e inicio o divórcio. Eduardo segurou os quadris de Bárbara com uma possessividade obscena. Você tem noção do que vamos fazer com 8,5 milhões? Vamos viver como reis, meu amor. Apartamento em Miami, carro importado, viagens pela Europa, aquela vida medíocre com a Laura vai ficar para trás como um pesadelo esquecido. Bárbara riu baixinho, maliciosa. Mal posso esperar para ver a cara dela quando descobrir que perdeu tudo, o marido, a irmã, o dinheiro, vai ser delicioso. Laura sentiu a bile subir na garganta, mas manteve o celular firme, gravando cada segundo, cada palavra, cada prova incriminadora que precisaria. O Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas. Os dias que se seguiram aquela noite no Hotel Imperial foram os mais surreais da vida de Laura, porque ela se descobriu capaz de algo que jamais imaginou possuir: a habilidade de usar uma máscara perfeita, de sorrir quando queria gritar, de servir café quando queria jogar o líquido fervente na cara do traidor sentado à sua frente, de atender ligações da irmã com voz doce quando cada fibra do seu ser queria vomitar as palavras venenosas que ela agora sabia serem verdadeiras. Laura havia se tornado uma atriz em seu próprio drama, e a performance era impecável porque a motivação era pura, vingança fria, calculada, definitiva. Na segunda-feira às 9 da manhã, ela estava sentada no escritório elegante de Dr. Henrique Vasconcelos, um homem de 60 e poucos anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, óculos de armação dourada e um terno italiano que provavelmente custava mais que um carro popular, rodeada por estantes de mogno repletas de livros jurídicos encadernados em couro. O cheiro de papel antigo e madeira nobre criando uma atmosfera de seriedade absoluta. Senhora Laura, assisti às gravações que a senhora me enviou. Ele disse com uma voz grave e controlada, os dedos entrelaçados sobre a mesa de vidro entre eles. E posso afirmar com absoluta certeza que temos aqui não apenas evidências suficientes para um divórcio por justa causa, mas também elementos para processos criminais por tentativa de estelionato, formação de quadrilha para fraude e potencialmente lavagem de dinheiro, considerando essa menção às Ilhas Cayman. Laura sentiu uma satisfação gelada percorrer sua espinha. Cada palavra do advogado era um tijolo sendo colocado na prisão que ela estava construindo ao redor daqueles dois. O que o senhor me aconselha como próximos passos? Ela perguntou, e sua própria voz soava diferente aos seus ouvidos, mais firme, mais decidida, a voz de uma mulher que havia morrido e ressuscitado como algo mais perigoso. Dr. Henrique abriu uma pasta de couro contendo diversos documentos. Primeiro, já tomei a liberdade de blindar completamente sua herança. Transferimos os valores para uma estrutura de holding familiar com você como única beneficiária, protegida por cláusulas que impedem qualquer tipo de partilha, penhora ou transferência sem sua autorização pessoal e presencial com reconhecimento de firma em cartório específico. Segundo, contratei investigadores particulares para documentar os encontros entre seu marido e sua irmã. Conseguimos fotos adicionais deles entrando e saindo de motéis em pelo menos 5 ocasiões diferentes nas últimas 3 semanas. Ele deslizou uma série de fotografias através da mesa, imagens em alta definição de Eduardo e Bárbara beijando-se dentro de um carro, entrando de mãos dadas em um motel de beira de estrada, Bárbara saindo com o cabelo desarrumado e Eduardo ajeitando a camisa, evidências tão explícitas que não deixavam margem para negação. Terceiro, o advogado continuou. Sugiro que a senhora continue representando o papel de esposa desinformada por mais algumas semanas. Permita que ele apresente esses documentos fraudulentos que mencionou na gravação, mas obviamente não assine nada. Quando ele trouxer os papéis, fotografe cada página, me envie, e invente desculpas para protelar a assinatura até termos documentado completamente a tentativa de fraude. Laura absorvia cada instrução como uma estudante dedicada aprendendo as regras de um jogo mortal que ela estava determinada a vencer.
Existe algum risco de eles descobrirem que eu sei antes do momento certo? Mínimo, desde que a senhora mantenha seu comportamento exatamente como estava antes da descoberta, submissa, quieta, aparentemente derrotada. Pessoas arrogantes como seu marido e sua irmã nunca suspeitam que suas vítimas possam estar 3 passos à frente deles. É uma falha clássica de criminosos amadores. Nas semanas que se seguiram, Laura se transformou em uma jogadora de xadrez magistral. Ela acordava cedo e preparava o café da manhã de Eduardo com o mesmo cuidado de sempre. Perguntava sobre o dia dele com interesse falso mas convincente. Até mesmo iniciava a conversa sobre como estavam as finanças para que ele mordesse a isca e eventualmente apresentasse os documentos fraudulentos. À noite, quando Eduardo saía com desculpas esfarrapadas para encontrar Bárbara, Laura se trancava no escritório que haviam transformado em depósito e trabalhava, organizava planilhas detalhadas de todos os bens do casal, fotografava documentos, fazia cópias de extratos bancários, compilava evidências, construía um dossiê tão completo que não deixaria uma única brecha para escapatória. Ela abriu contas bancárias novas em seu nome, transferiu discretamente seus pertences mais valiosos para um pequeno apartamento que alugou sob nome de uma empresa de fachada que Dr. Henrique criou, guardou joias herdadas da avó em um cofre de banco, separou fotografias e documentos pessoais, preparando-se meticulosamente para o dia em que detonaria aquela bomba e precisaria desaparecer daquela casa para sempre. Bárbara ligava frequentemente, sempre com aquela voz melosa e falsa. Oi, mana, tudo bem? Tava com saudade, a gente precisa sair juntas. Você anda tão tristinha ultimamente. E Laura respondia com a docilidade de uma ovelha indo para o matadouro. Oi, Babi. Que bom te ouvir. Ando meio para baixo mesmo, mas nada que um almoço com você não resolva. Sabendo que cada palavra era teatro, cada encontro uma oportunidade de coletar mais informações, mais gravações, mais provas. Durante um desses almoços em um restaurante chique onde Bárbara insistiu em ir para postar fotos no Instagram mostrando como era uma irmã presente e carinhosa, Laura gravou discretamente o celular da irmã, vibrante constantemente com mensagens de Eduardo. Mal posso esperar para estar com você hoje à noite, meu amor. Já disse para a idiota assinar os papéis. Estou contando os dias para nos livrarmos dela. Mensagens que Bárbara respondia entre garfadas de salada, sorrindo para Laura. Com aquele sorriso de cobra preparando o bote fatal. Na 5ª semana dessa farsa elaborada, Eduardo finalmente trouxe os documentos, uma pilha de papéis com aparência oficial, timbres falsificados da Receita Federal, campos para assinatura marcados com post-its amarelos. Amor, preciso que você assine isso aqui urgente. É a declaração atrasada. Se não assinar até sexta vamos ter multa pesada. Ele disse com uma impaciência mal disfarçada, ansioso demais para conseguir esconder completamente a ganância. Laura pegou os papéis com mãos que fingiu tremerem de nervosismo, mas que na verdade tremiam de fúria controlada, folheou cada página lentamente enquanto Eduardo praticamente suava de ansiedade, e então disse com a voz mais fraca e submissa que conseguiu produzir. Eduardo, eu não entendo nada disso, são muitos números, muitas letras miúdas. Você pode me dar até o fim de semana para ler com calma. Prometo que assino segunda-feira. Ela viu a frustração passar pelo rosto dele como uma nuvem escura, mas ele forçou um sorriso. Claro, amor, sem pressão. Mas não esquece, ok? É importante. Assim que ele saiu de casa, certamente correndo para contar a Bárbara sobre o progresso, Laura fotografou cada página daqueles documentos com 3 câmeras diferentes, enviou tudo para Dr. Henrique e recebeu a resposta 2 horas depois. Senhora Laura, esses documentos são fraude explícita, assinatura forjada de contador, tentativa de transferência patrimonial ilegal. Temos tudo o que precisamos. Quando a senhora quiser acionar, estamos prontos. Laura sorriu sozinha naquela casa vazia, um sorriso que não tinha nada de alegre mas tudo de triunfante, porque a armadilha estava completa, montada, pronta para se fechar nas gargantas daqueles que ousaram subestimá-la. O salão de jantar da mansão estava impecavelmente preparado quando Laura entrou, vestindo Chanel azul marinho, cabelo impecável, postura de quem já venceu antes mesmo da batalha começar, e ela verificou cada detalhe da mesa de mogno polida,
os 3 lugares marcados com precisão cirúrgica, os lustres de cristal refletindo sua determinação. Enquanto Eduardo chegava franzindo o senho confuso perguntando Laura, o que é isso? Você disse que precisávamos conversar, mas ela apenas respondeu com voz gélida, sente-se, Eduardo, Bárbara está chegando. E quando a irmã entrou momentos depois com um sorriso que congelou ao perceber a tensão, Laura ordenou sente-se, agora, observando os dois trocarem olhares nervosos antes de obedecer ao som sinistro das cadeiras arrastando no mármore, e então Laura permaneceu de pé, dominando o ambiente, retirando de uma pasta de couro um envelope grosso que jogou sobre a mesa com impacto brutal dizendo não estamos aqui para reconciliação, estamos aqui para que olhem nos meus olhos enquanto desmantelo cada mentira que construíram, espalhando fotografias pela mesa, imagens de Eduardo e Bárbara em hotéis, restaurantes, abraçados, entrando no apartamento dela, enquanto declarava 3 anos vocês me enganaram, riram de mim, planejaram minha humilhação. E quando Eduardo tentou gaguejar eu posso explicar, Laura cortou empurrando relatórios financeiros, extratos bancários, mensagens recuperadas. Explique como usou o cartão da minha empresa para jantares românticos com ela, como desviou fundos para pagar o apartamento dela. Está tudo aqui. Cada centavo roubado, cada mentira registrada. Observando Bárbara tentar pegar os papéis com mãos trêmulas enquanto sussurrava você me espionou. E Laura respondeu inclinando-se sobre a mesa. Eu me protegi. E descobri que minha irmãzinha, aquela que vesti, alimentei, paguei faculdade, tinha tanto ódio que achou justo roubar meu marido como se fosse um acessório de vitrine, provocando Bárbara a se levantar bruscamente, derrubando a cadeira e gritar você nunca entendeu. Sempre foi a perfeita Laura com tudo enquanto eu. Mas Laura caminhou ao redor da mesa como predadora cercando a presa enquanto você o quê? Tinha uma família que te amava. Uma irmã que pagava suas contas. Você não me invejava, Bárbara. Me odiava porque eu te lembrava de tudo que você não tinha coragem de ser. E Bárbara explodiu com lágrimas escorrendo. Eu te odeio mesmo. Sempre odiei. Recebendo apenas um aceno calmo de Laura, eu sei. Enquanto Eduardo finalmente reagia com voz desesperada, Laura, eu fui um idiota, mas isso pode ser consertado, fazendo-a explodir. Consertar. Você dormiu com minha irmã na nossa cama. Planejou divórcio para ficar com metade dos meus bens. Jogando outra pasta na frente dele, petição de divórcio já preenchida. Faltava só minha assinatura para vocês ficarem livres e milionários. Observando o rosto dele empalidecer ao abrir o documento, e então Laura voltou para sua cadeira com elegância mortal, abrindo uma pasta de couro vermelho. Agora a verdade completa. Aquela empresinha que vocês achavam que era minha fortuna. É migalha. Há 10 anos herdei 50 milhões de reais da minha avó, investidos em imóveis, ações, fundos internacionais, tudo offshore, intocável. Deslizando documentos pela mesa enquanto Bárbara arregalava os olhos. Você está mentindo. Mas Laura apenas sorriu. Extratos bancários. Portfólio completo. Eu sou rica, Bárbara. Rica de verdade. E vocês brincavam com migalhas que eu deixava à mostra. Vendo Eduardo folhear os papéis em choque absoluto. Isso não pode ser real. Eu teria sabido. E ela respondeu recostando-se. Você viu o que eu quis que visse. Um casamento confortável. Uma empresa bem-sucedida. Uma esposa dedicada. Enquanto eu construía um império que você nunca imaginou existir. Ouvindo a voz quebrada dele. Por que nunca me contou? E ela explicou com frieza por que minha avó me ensinou. Nunca revele sua força a quem pode usá-la contra você. E olha só. Ela estava certa. Empurrando o último documento, acordo pré-nupcial revisado, traição comprovada resulta em dissolução sem partilha. Você não verá um centavo, Eduardo. Ignorando ele socando a mesa. Eu trabalhei nessa empresa. Respondendo você foi funcionário. Infiel, desleal, ladrão, está demitido. Segurança vai escoltá-lo para fora, virando-se para Bárbara. E você? Aquele apartamento era alugado com verba desviada. Você tem 30 dias para desocupar. Assistindo a irmã cair de joelhos. Você vai me deixar na rua. E Laura declarou. Vou te deixar exatamente onde você sempre esteve. Sozinha. Sem mim para bancar suas extravagâncias. Sem Eduardo para sustentar suas ilusões. Ouvindo o grito desesperado. Por favor. Sou sua irmã. E respondendo com palavra fatal era. Irmãs não fazem o que você fez.
caminhando até a porta onde parou no batente observando. Eduardo curvado sobre a mesa derrotado e Bárbara chorando no chão destroçada, dizendo quase para si mesma: sabem o que é engraçado? Eu teria dado tudo de graça se vocês me respeitassem, se me amassem, mas preferiram roubar, então agora ficam sem nada, saindo sem olhar para trás enquanto seus saltos ecoavam pelo corredor de mármore, deixando para trás os soluços e o silêncio destruído dos dois, colocando óculos escuros ao sair para o sol forte, respirando fundo e sentindo-se pela primeira vez em anos verdadeiramente livre, porque a guerra havia acabado e ela havia vencido. A manhã seguinte trouxe consequências que Eduardo jamais imaginou quando o chefe de segurança da Miranda Interiores apareceu em sua porta às 7 da manhã exigindo a devolução do crachá, laptop corporativo e cartões de crédito da empresa. Enquanto vizinhos curiosos observavam pela janela o homem outrora poderoso sendo escoltado de seu próprio escritório carregando apenas uma caixa de papelão com suas coisas pessoais, e nos dias seguintes as ligações dos headhunters que antes o perseguiam simplesmente pararam porque Laura havia enviado discretamente dossiês completos sobre o desvio de fundos para cada empresa que ele contactava, fazendo seu nome virar sinônimo de não contrate no mercado corporativo. Enquanto isso, Bárbara acordou para descobrir que alguém havia vazado prints de suas conversas com Eduardo nas redes sociais, mensagens onde ela chamava Laura de aquela idiota e ria de como estava roubando o marido da irmãzinha perfeita, e em questão de horas o Instagram dela explodiu com milhares de comentários furiosos chamando-a de destruidora de lares, cobra traidora, irmã falsa, fazendo suas parcerias com marcas de luxo evaporarem uma por uma conforme empresas corriam para se dissociar do escândalo, enquanto influenciadoras que antes a invejavam agora faziam vídeos expondo sua hipocrisia, criando hashtags como hashtag Bárbara Traidora e hashtag Karma Real que viralizaram com milhões de visualizações. E quando Eduardo tentou sacar dinheiro de sua conta conjunta com Laura, descobriu que ela estava zerada, legalmente zerada porque o acordo pré-nupcial permitia o congelamento imediato de ativos em caso de infidelidade comprovada, forçando-a a vender seu carro importado por metade do preço para pagar o aluguel do apartamento que já não podia mais manter, enquanto Bárbara recebia a notificação de despejo porque o generoso namorado, que pagava suas contas, não tinha mais um centavo, obrigando-a a fazer malas às pressas sob olhares julgadores de porteiros que tinham visto tudo. E ela tentou ligar para a mãe, mas ouviu apenas um "você decepcionou toda a família. Bárbara, não me ligue até estar pronta para pedir perdão à sua irmã", deixando-a soluçando sozinha cercada de caixas em um apartamento que em 48 horas não seria mais seu. Enquanto Eduardo enviava mensagens desesperadas para antigos colegas que simplesmente não respondiam porque ninguém quer ser associado ao homem que traiu e roubou da própria esposa milionária, e uma noite ele encontrou Bárbara em um café barato, ambos irreconhecíveis em suas roupas amarrotadas e olheiras profundas, tentando culpar um ao outro. Foi sua ideia seduzir Eduardo, você que disse que ela nunca descobriria, você prometeu que ficaria comigo, você prometeu milhões. Até perceberem que eram apenas dois náufragos agarrados aos destroços de um navio que eles mesmos afundaram. E nesse exato momento Laura passava em seu Tesla silencioso, vidros escuros, a caminho de assinar a compra de uma cobertura em Miami que Eduardo nem sabia que ela estava negociando, e por um segundo ela os viu através da vitrine do café, curvados sobre xícaras de café requentado, parecendo 10 anos mais velhos, e sentiu não o gosto amargo da vingança, mas apenas uma indiferença tranquila, porque eles já não significavam nada, eram fantasmas de uma vida que ela deixará para trás. E Laura acelerou em direção ao futuro que construíra sozinha, um futuro onde traição era apenas uma memória distante e liberdade era acordar, sem precisar checar se alguém estava mentindo. Enquanto atrás dela Eduardo recebia a ligação de um agiota cobrando dívidas que ele fizera apostando que o divórcio lhe daria milhões. E Bárbara lia comentários cada vez mais cruéis em fotos antigas onde sorria ao lado de Laura, pessoas dizendo ela te deu tudo e você destruiu a própria irmã, você merece cada segundo de sofrimento. Fazendo-a apagar todas as redes sociais, mas sabendo que a internet nunca esquece, que seu nome estava permanentemente manchado, que cada entrevista de emprego futura começaria com "você não é aquela que". E quando a chuva começou a cair, Eduardo e Bárbara saíram do café sem guarda-chuva, caminhando em direções opostas porque nem mesmo na desgraça conseguiam suportar a companhia um do outro,
cada um carregando a consciência esmagadora de que tinham trocado amor genuíno, família, reputação e futuro por algumas noites de luxo roubado e a ilusão de que poderiam enganar alguém muito mais inteligente que eles jamais foram. Enquanto Laura chegava em casa, tirava os sapatos, servia uma taça de vinho e olhava pela janela da cobertura para a cidade iluminada abaixo, sorrindo não com malícia mas com a serenidade profunda de quem finalmente, estava livre. Capítulo 10. A nova vida. 6 meses depois, Laura estava em pé na varanda de sua vila particular em Santorini, uma das propriedades que herdara da avó e nunca tivera coragem de visitar enquanto estava presa em um casamento que a sufocava, observando o sol mergulhar no mar Egeu pintando o céu de laranjas e rosas enquanto o vento mediterrâneo brincava com seus cabelos agora mais longos e livres, sem a necessidade de mantê-los no coque perfeito que Eduardo preferia, e ela sorria lembrando como nos primeiros dias após a separação acordava no meio da noite checando o celular esperando mensagens de desculpas que nunca vieram, mas agora passava semanas sem sequer pensar neles, ocupada demais construindo algo que era verdadeiramente seu, o ateliê de design sustentável que abrirá em parceria com artesãs locais gregas, criando peças exclusivas que mesclavam elegância contemporânea com técnicas ancestrais de tecelagem, e o negócio explodira nas primeiras semanas quando uma celebridade internacional postou usando um de seus vestidos com a legenda Arte Vestível da incrível Laura Miranda, gerando milhares de encomendas e convites para desfiles em Milão e Paris, provando que ela nunca precisará de Eduardo para ter sucesso. Na verdade, ele sempre fora o peso morto que a impedia de voar. E enquanto tomava vinho orgânico produzido no próprio vilarejo, ela abriu o laptop e viu e-mails de revistas pedindo entrevistas sobre sua trajetória de mulher traída à empresária internacional inspiradora, mas Laura recusou. Educadamente, porque sua história não era sobre vingança ou vitimização, era sobre renascimento, sobre descobrir que você pode reconstruir sua vida das cinzas e criar algo ainda mais bonito, e ela pensou em como nos primeiros meses após confrontar Eduardo e Bárbara sentia um vazio imenso, não porque os amava mas porque amava a ideia de família que eles representavam. E foi preciso mergulhar nesse vazio, sentar-se na dor, chorar as lágrimas que precisavam ser choradas, para finalmente entender que família não é sobre sangue ou contratos de casamento, é sobre quem te escolhe todos os dias. E ela encontrara essa família nas mulheres do vilarejo que a acolheram, na terapeuta que a ajudou a perdoar não Eduardo e Bárbara mas a si mesma por ter ignorado sinais durante tanto tempo, nas amigas antigas que ressurgiram quando ela finalmente teve coragem de ser vulnerável. E Laura começara a fazer yoga todas as manhãs na praia, meditando ao som das ondas, reconectando-se com seu corpo que passara anos vivendo em tensão constante, e descobriu que amava cozinhar pratos gregos tradicionais, que tinha talento para fotografia e passava horas capturando detalhes de arquitetura local, que adorava nadar no mar aberto sem medo de estragar o cabelo ou borrar a maquiagem, pequenas liberdades que pareciam triviais mas significavam tudo. E certa tarde, enquanto caminhava pelas ruelas brancas de Oiá, conheceu Marcos, um arquiteto suíço de olhos gentis que estava ali desenhando um projeto de hotel ecológico, e eles conversaram por horas sobre sustentabilidade, arte, propósito, e quando ele perguntou se poderia vê-la novamente, Laura disse sim sem medo porque agora sabia reconhecer a diferença entre alguém que queria possuí-la e alguém que queria conhecê-la de verdade, e eles começaram a se encontrar sem pressa, sem expectativas, apenas dois seres humanos descobrindo conexão genuína. E Laura percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta não estava se moldando para agradar ninguém. Estava simplesmente sendo. E isso era revolucionário. Enquanto o último raio de sol desaparecia no horizonte, ela pegou seu diário, aquele que começara a escrever na primeira noite sozinha em Santorini quando a solidão parecia insuportável, e releu a primeira entrada. Não sei quem sou sem ele, sem eles, sem as máscaras que usei por tanto tempo. E depois abriu uma página em branco e escreveu: hoje descobri, eu sou a mulher que escolhe a si mesma, que constrói impérios com as próprias mãos, que transforma a traição em libertação, que acorda todos os dias gratos não pelo que perdeu mas pelo que ganhou, e o que ganhei foi eu mesma, inteira, verdadeira, invencível. E fechou o diário sabendo que esta não era o fim de sua história mas apenas o começo, porque Laura Miranda não era mais a mulher traída, a esposa enganada, a irmã ferida.
Ela era simplesmente Laura, livre, plena, renascida, e o futuro que se estendia à frente brilhava com possibilidades infinitas que ela finalmente tinha coragem de abraçar.